Toda honra e glória seja dada a Deus, ao Criador dos céus e da terra, ao soberano, por estarmos juntos mais uma vez diante da sua palavra para mais uma mensagem. Desta vez eu quero estar falando sobre os filhos de Deus. Mas espera aí, quem são realmente os filhos de Deus? Essa frase parece soar um tanto incoerente quanto a palavra de Deus, quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito e o unigênito Filho de Deus, quer dizer, o primeiro, o único e último Filho de Deus. Se assim é, quem realmente, à luz da palavra de Deus, são os filhos dele? Vamos para a Bíblia Sagrada e vamos tentar desvendar estas verdades e mostrar à luz da Bíblia quem realmente são os filhos de Deus. Lemos em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. Quem realmente foi feito filho de Deus? Quando e como isto aconteceu? Estaremos respondendo essas perguntas durante a pregação da palavra do Senhor. Quero iniciar orando, pedindo a Deus a orientação para o que vamos ouvir da palavra dele. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por permitir-nos entrarmos na Tua presença para falar contigo através da oração, ouvir do Senhor através da Tua palavra. Que o Espírito do Senhor, que sonda os nossos corações, que conhece a mente do Senhor, esteja, ó Deus, revelando para nós os segredos do Teu coração através da Tua palavra, distribuindo de acordo com as nossas necessidades o conhecimento da palavra do Senhor. Abençoa as pessoas que estão neste momento ouvindo esta palavra. Abençoa suas vidas, abre as suas mentes e agracia-os, ó Deus, com a palavra do Senhor. Todas as famílias sejam ricamente abençoadas e guardadas pelo Senhor, no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Mas a todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são eles? A Bíblia Sagrada é muito clara quando trata deste assunto, portanto, eu quero trazer à tona este assunto, mesmo porque existe uma ideia muito errônea entre nós, ideia esta que nos foi ensinada desde quando éramos crianças, de que todos são filhos de Deus. Porém, a Bíblia Sagrada já começa nos mostrando algo um pouco ou bastante diferente. Mas a todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aquilo que se torna é porque não era. Se Deus nos deu o poder não está em nós. De onde veio esse poder? Como nos tornamos filhos de Deus? No livro de Gálatas, Paulo escreveu aos crentes cristãos salvos que estavam na Galácia. No capítulo 3, versículos 8 e 9, ele escreveu o seguinte, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Deus anunciou primeiramente o Evangelho. Essa palavra é muito importante, o Evangelho, porque ele havia de justificar os gentios que somos nós, que nascemos alienados, separados das promessas de Deus, sem direitos ao reino dos céus, à glória de Deus,
Então, ele querendo justificar a estes, ele anunciou primeiro o evangelho, as boas novas, a Abraão. Ele está fazendo referência ao livro de Gênesis, a partir do capítulo 12. E o versículo 9, disse Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós conhecemos Abraão, segundo a Bíblia, como pai da fé. Creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Mais uma palavra interessante aqui para o nosso ensino. Creu Abraão e isso lhe foi imputado, depositado em sua conta como justiça. Abraão se tornou reconhecido como justo, não por ser melhor que os outros, mas a diferença é que ele creu. Portanto, todos aqueles que são da fé são benditos com o crente Abraão. A Bíblia começa a abrir a nossa mente para entendermos este assunto sobre quem realmente é filho de Deus ou quem são os filhos de Deus. O versículo 26 do capítulo 3 de Gálatas, ainda Paulo diz para nós assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé, e ele acrescenta, em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Muito claro os textos escritos aqui pelo apóstolo Paulo. O capítulo 4 também do livro de Gálatas, da epístola escrita por Paulo aos Gálatas, no versículo 7, Paulo está explicando aos salvos da cidade da Galácia, que fazia parte daquela igreja de Cristo, quem são realmente os filhos de Deus. O capítulo 4, versículo 7, ele diz para nós: assim que já não és mais servos, assim que já não és mais servo, mas filho. E se sois filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. A Bíblia é muito clara quando fala sobre este assunto. Tudo é por Cristo, em Cristo e para Cristo. Então, em Cristo Jesus, Paulo diz, e pela fé, vocês agora são filhos de Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, João escrevendo para nós, ele disse: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando ele, o Filho de Deus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, os textos são muito claros de que existe aqui, entre a raça humana, os filhos de Deus. Quem são eles? Como e quando isto aconteceu? Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, nos dá resposta a esta pergunta. Quando e como isto aconteceu? Para que os homens se tornassem filhos de Deus. Vamos lá então. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, Paulo explica o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo então a completude dos tempos, Paulo está fazendo uma alusão à profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Jesus foi prometido como o Redentor, o Salvador da raça humana. Então ele está dizendo, quando esse tempo de Deus completou, então Jesus veio e nasceu. E nós já falamos aqui sobre este assunto, sobre o nascimento de Jesus. Foi na completude do tempo de Deus que Jesus Cristo veio, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, sob o regime da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, diz o versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Uma outra palavra importantíssima dentro deste assunto
é a palavra adoção. Nós fomos adotados por ou como filhos de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Portanto, nós não aceitamos Deus ou Jesus. Nós o recebemos e Deus, por sua vez, nos recebe na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. O texto é muito claro. Deixa-me repetir mais uma vez a leitura do versículo 5. Porque, aliás, para remir, Jesus Cristo veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. A palavra remir, a mesma coisa que colocar em liberdade através de um preço. Nós que éramos escravos, retidos e presos, sujeitos aos rudimentos da lei, condenados à morte eterna no inferno, por Jesus Cristo vir ao mundo, ele nos remiu, quer dizer, ele nos pôs em liberdade, ele nos compra no mercado e do mercado da escravatura e nos coloca em liberdade através de um preço pago. O preço foi o sangue de Jesus. Como disse Pedro, não é por ouro ou prata que fomos resgatados ou remidos, mas pelo precioso sangue de Jesus, que vale muito mais que ouro e prata. Portanto, estamos chegando à compreensão de quem realmente são os filhos de Deus. Estamos vendo aqui quem são eles e como isso aconteceu, mas queremos dar isso em duas respostas fundamentais: quando e como isto aconteceu. A primeira questão aconteceu quando nós ouvimos a palavra da verdade e o evangelho da nossa salvação. A palavra da verdade e o evangelho da nossa salvação são duas palavras fundamentais para entendermos essa questão. Não fuja, por favor, da linha de pensamento que nós estamos trazendo através dos textos que estão totalmente em concordância. Agora chegamos no livro de Efésios. Efésios, Paulo escreve aos Efésios, aos crentes de Éfeso, da cidade de Éfeso, onde estava a igreja do Senhor Jesus, ali composta de pessoas salvas, e Paulo escreveu aqueles crentes salvos aos filhos de Deus, orientando-os e dizendo como é que eles se tornaram filhos de Deus, já que nasceram destituídos, separados de Deus e agora são filhos. Ele diz no capítulo 1, versículos 13 e 14 da sua epístola. Verso 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Estamos chegando à conclusão de quem são os filhos de Deus, quando e como nos tornamos filhos de Deus. Depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra de Deus escrita na Bíblia, o evangelho da nossa salvação, nascimento, vida, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, entronização de Jesus na glória e a grande esperança da volta dele para nos levar para a eternidade como possessão da sua glória. Portanto, o evangelho da salvação, ele resume nisto, na obra redentora de Deus, na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Nesta questão fica muito claro, estamos caminhando para a conclusão, mostrando quem são os filhos de Deus e quando e como isso aconteceu. Já aprendemos uma verdade aqui. Quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. O que aconteceu no momento quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação? Verso 14 vai dizer Paulo sobre Jesus, o qual é o penhor da nossa herança. Porque no final do verso 13, ele diz que Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele vai explicar no verso 14 quem é o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia,
é o documento assinado por Deus como garantia da nossa redenção, ou seja, da redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Entendemos que nós somos uma possessão de Deus, nós somos uma propriedade de Deus, adquirido ou adquirida por Deus para louvor da sua glória. Como sabemos que somos uma possessão de Deus ou uma propriedade de Deus? A Bíblia é muito clara. Quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo crido no evangelho da salvação, que resume na obra redentora de Jesus, então fomos selados, legitimados como filhos de Deus, pelo próprio Deus, e o Espírito Santo é a garantia de que somos dele, posse dele, possessão dele, propriedade dele. Estamos chegando à conclusão muito interessante sobre a questão de quem são os filhos de Deus, quando e como isto aconteceu. Agora, quando realmente isso aconteceu? Já vimos como aconteceu. Agora, como, ou seja, quando isso aconteceu? Quando, pela fé, nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. É o que está escrito no texto que lemos inicialmente, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Capítulo 11, 12, melhor dizendo. Ele disse no capítulo 1, no versículo 11 do capítulo 1 de João: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, no momento que recebemos Jesus como Salvador pessoal, depois de termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, temos recebido Jesus como Salvador da nossa alma, termos recebido Jesus como o Senhor das nossas vidas ou da nossa vida, então, nesse momento, nos tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus é muito clara e afirma, ainda no livro dos Gálatas, na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, isso é lindo de se ler. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, Papai. Somos filhos de Deus, portanto Deus é o nosso Pai. Por termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, recebido Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas e vidas, então nos tornamos filhos de Deus e agora temos o Espírito Santo de Deus. O que disse Paulo aos Romanos sobre o Espírito Santo de Deus é também importante demais. Quero ler no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 16 e 17, o que diz o apóstolo Paulo sobre esse Espírito Santo, que ele fez alusão ao capítulo 4 e 6 de Gálatas. Romanos capítulo 8, verso 16, ele diz: o próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Recebemos o Espírito de Deus como selo, recebemos o Espírito de Deus como garantia. Agora esse Espírito de Deus que habita em nós, ele testifica com o nosso Espírito, ele certifica que somos filhos de Deus. Isso é muito lindo. O versículo 17, ele diz o seguinte: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ora, a palavra diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito de Deus? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, já abriu seu coração para Jesus? Ele já entrou no seu coração, na sua vida? Você já tem Jesus como Salvador da sua alma? Você já tem Jesus como Senhor da sua vida? Já tem o Espírito Santo como selo, como garantia de Deus? Bem-aventurados sois, então, se são assim.
Na próxima mensagem, eu quero mostrar sobre a felicidade dos filhos de Deus. É grande a felicidade daqueles que são filhos de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Conto contigo sempre e quando voltarmos na próxima mensagem para ouvir sobre a felicidade dos filhos de Deus. Um forte abraço. Muito obrigado pela gentileza de nos assistir.